Boa tarde a todos aqueles que estão nos acompanhando no programa Conhecimento e Piedade. Um programa do Ministério de Aconselhamento Bíblico da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Para nós é um prazer e uma alegria todas as tardes de quinta-feira, às 2h30, estar trazendo mensagens que possam ser ministradas ao seu coração, trazendo edificação para você, trazendo encorajamento, ânimo, trazendo confronto vindo da parte de Deus através da Escritura Sagrada. Nós estamos gratos a Deus porque hoje nós estamos dando início a uma série chamada Medo. E a respeito desta série Medo, nós vamos estar trabalhando as próximas 4 quintas-feiras. Então, nós gostaríamos de convidar você, a sua família. Nós gostaríamos de encorajá-lo a convidar outros amigos. Isso porque falar a respeito do medo é falar a respeito de uma experiência que toca a todos nós. A nossa proposta, o nosso objetivo com uma série tratando especificamente a respeito do medo, é falar de algo que é extremamente relevante à vida e à experiência do ser humano, mas principalmente vivendo nos nossos dias. Vivemos em dias extremamente desafiadores, hostis. Pessoas estão com medo. Eu tenho os meus medos, você tem os seus medos. Todos nós estamos enfrentando, talvez em níveis diferentes, mas todos nós estamos enfrentando a experiência do medo. A nossa intenção, então, vai ser tentar dar um zoom ou nos aproximar desta experiência que é real, que é verdadeira, que atinge pessoas e que afeta pessoas de uma forma tão grave, tão profunda, a ponto de prejudicá-las em sua saúde física. Pessoas têm ataques de pânico e são assim como que enclausuradas, presas, manietadas pelos seus medos. Nós temos muitos medos e nós queremos olhar para todas estas expressões diferentes de medo, para que todos nós possamos entender que até mesmo aqueles homens e mulheres que talvez acreditem que medo não é um problema em suas vidas, possam entender que o medo é uma experiência normal num mundo caído, afetado pelo pecado. Seres humanos caídos, como eu e como você, nós enfrentamos a experiência do medo, porque ela é uma experiência universal. Todos nós sentimos medo de coisas, de situações ou de pessoas. A nossa proposta, então, é, em primeiro lugar, no dia de hoje, avaliar esta situação que nos cerca. É olhar para ela de uma forma cuidadosa e conseguir perceber ela acontecendo de forma progressiva em crianças, em adolescentes, em jovens, em adultos. Perceber as manifestações diferentes desta experiência na vida humana. Crianças têm medo. Se você tem crianças em sua casa, se você é um pai, uma mãe, você vai reconhecer de uma forma muito simples e óbvia que o medo é algo parte da vida deles desde o início. Nossas crianças não precisam de muitas coisas para estarem assustadas. Pais enfrentam dificuldades por causa que os seus filhos pequenos enfrentam medos diversos. Talvez você esteja enfrentando este problema com seus filhos. Nós estamos vivendo em meio a uma pandemia e muitas crianças têm sido afetadas com a experiência do medo, que está se exacerbando, sendo aumentada, crescendo a cada dia em nossos corações. Estamos vivendo uma nova fase desta pandemia, onde cidades estão se enclausurando em lockdowns,
determinados pelos governantes e prefeitos. Isso traz incertezas, a incerteza do amanhã. Isso afeta as nossas vidas. Adolescentes têm medo. Mesmo que a experiência do medo em algumas situações para adolescentes seja algo assim como que empolgante ou até mesmo divertido, adolescentes enfrentam momentos em suas vidas em que eles têm medo de tomar decisões. Até porque eles precisam tomar decisões muito sérias na vida deles. E eles se sentem assim como que pressionados, enclausurados, desafiados pelos medos que estão diante dele. Mas o medo não é algo simplesmente de crianças, de adolescentes, de jovens. O medo é algo que atinge nós, homens e mulheres adultos, idosos. Uma vez que nos tornamos adultos, talvez nós pensemos que aqueles medos juvenis, infantis, nos deixarão para sempre. Mas será que de fato isso é verdade? Nós vamos tentar olhar para essa experiência do medo e perceber o quão elástica ela é, o quão cheia de teias e ligações e tentáculos dentro da experiência na vida de adultos o medo aparece. Nós vamos olhar para as questões culturais e como na nossa questão cultural, na nossa questão popular cultural, o medo tem sido assim como que organizado, sistematizado e categorizado na vida de pessoas, não simplesmente de adultos, mas também de crianças, de adolescentes, de jovens. O medo é um problema de todos nós. Esse é o ponto de partida, para que nós possamos estar pensando de uma forma clara, honesta, a respeito dos nossos dilemas na vida. Nós precisamos, no entanto, olhar para essa experiência e tentar se aproximar dela de uma forma minuciosa, cuidadosa, pelo menos em duas direções. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o medo no mundo caído, quebrado, atingido pelo pecado, ele se torna algo benéfico em muitas situações. Vamos explorar um pouco a respeito deste tema, desta direção para fora, de olhar para fora e reconhecer um mundo caído que está diante de nós e que é perigoso. A segunda direção que eu gostaria nesta tarde, neste programa introdutório a respeito do medo, é que o medo abre uma porta para que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos. E eis aí o ponto crucial quando nós olhamos para o medo e quando nós vamos às Escrituras Sagradas para buscar nela respostas para os nossos mais profundos dilemas. Duas direções, uma para fora e uma para dentro, quando nós nos aproximamos de uma forma mais cautelosa, honesta, da experiência do medo. O medo, ele fala. Esta é a nossa grande tese. O medo tem um significado na experiência humana e nós não podemos perder de vista isto. Portanto, eu quero me aproximar desta fala, desta tese, desta afirmação e dar razões bíblicas para afirmar que o medo fala, que o medo tem um significado e é carregado de um caráter que aponta para o nosso Criador, para Deus. O medo fala de diversas formas. O medo fala que nós estamos em perigo. O medo fala que nós somos vulneráveis. O medo expressa que nós precisamos ou necessitamos e temos medo de não conseguir aquilo que nós entendemos que nós necessitamos. O medo também significa: isso é importante para mim. O medo revela
coisas que nós estimamos, coisas que nós amamos, coisas que valorizamos, coisas que amamos e confiamos. É assim que eu gostaria de dar início a esta série com o título O Medo na Experiência Humana. Algo que faz parte desta realidade caída, no mundo caído e quebrado, atingido pelo pecado, numa experiência que pode cruzar uma linha entre aquela, entre aspas, normalidade e quando este medo toma conta da nossa vida e no coração, revelando sim em uma perspectiva, em uma realidade, a falta de confiança ou falta de conhecimento do nosso Deus. Então nós podemos inicialmente já afirmar que nem todo medo é pecado, mas existem alguns medos ou algumas experiências de medo que podem nos levar a cruzar esta fronteira e passar a confiar muito mais nos nossos braços, na nossa força, na nossa inteligência, no nosso dinheiro, do que qualquer outra coisa. E quando isto acontece, a Escritura nos ajuda e nos revela um Deus que vem ao nosso encontro para nos trazer uma palavra de consolo e conforto. Olhar para as palavras da Escritura, olhar para as palavras de Deus, quando ele se dirige ao homem e diz a este: não tenham medo. É ouvir um Deus gracioso, bondoso, um Deus que nos ama e se importa conosco, se importa comigo, se importa com você. E eu sei que nós estamos vivendo em dias difíceis, cheios de desafios, onde cristãos estão com medo de morrer, dado a uma pandemia que assola o planeta. Homens e mulheres cristãos, maduros, mas que estão lutando com estes medos, medos da exposição, medos de estar em ambientes sociais, medo de estar na igreja, medo de morrer. Talvez o pior, o mais profundo e crucial medo que eu e você enfrentamos. Essa experiência da morte, cuja a Escritura Sagrada diz: eis o nosso maior inimigo. Junte-se a nós nesta empreitada no mês de março, para juntos pensarmos a respeito desta experiência de forma honesta, sem rodeios, sem palavras bonitas, simplesmente declarando de uma forma honesta, simples e direta, que todos nós lutamos com a experiência do medo e muitas pessoas estão sofrendo profundamente em nossos dias. Muitas pessoas sofrem desde o princípio, desde a instalação da queda na vida e na história da humanidade, quando o medo passou a ser uma experiência da queda, de um mundo quebrado. Portanto, lembre-se comigo daquele trecho do Evangelho de João, no capítulo 6, quando Jesus vai ao encontro dos seus discípulos, homens que conviviam com Jesus, o Filho de Deus, homens que viram de perto os seus poderes, os seus milagres, os seus prodígios, os seus sermões, as suas palavras, a sua sabedoria, homens que conviveram com ele dia após dia. E que diante de uma declaração ou de uma revelação a respeito da glória, do poder, da divindade de Cristo, quando este caminha por sobre as águas. E esta manifestação traz terror ao coração daqueles discípulos. E diante desse cenário, eles ouvem de uma forma audível: não tenham medo, eu estou aqui, sou eu.
Que as palavras da Escritura Sagrada gradativamente possam colar no seu coração, na sua mente, na sua vida, e progressivamente você possa dar ouvidos a uma voz, ou a voz de Deus que diz: não tenham medo, ovelhas amadas, eu estou aqui. Deus sabe que nós vivemos num mundo perigoso. Tanto sabe que Jesus Cristo passou por todas as experiências que um homem pode passar, mas ele não conheceu o pecado. O versículo 20 de João capítulo 6 diz: sou eu, não tenham medo. Esta é a minha palavra inicial a você, para simplesmente introduzi-lo a um tema que é importante para a sua vida e para a minha vida. Para discutir esse tema hoje e debatê-lo e conversar sobre ele e raciocinar de uma forma honesta, nós temos nosso amigo, companheiro de lidas ministeriais, Reverendo Tiago Henrique, que eu dou as boas-vindas, Tiago. Se você puder, então, aí cumprimentar aqueles que estão nos assistindo agora e aqueles que vão nos assistir em oportunidades futuras. Boa tarde, Reverendo Alberto, a você também, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos aqui a este programa Conhecimento e Piedade. E que tema importante e relevante, né? Porque nós lidamos de uma forma até ampla com relação ao medo, né? Sim. E é interessante que o medo ele se tornou em esferas diferentes, com significados diferentes, né? Então, nós temos, por exemplo, o medo, os pais usam o medo como um meio de educação, entre aspas, né? Quer dizer, olha, não faz isso, e aí coloca medo, tem aquela, o policial vai te pegar, o bicho-papão. O bicho-papão é tradicional, né? É o tradicional. Então, nós temos aqui essa esfera do medo, onde ele é usado como uma ferramenta para inibir e limitar aquele homem, ou aquela criança, ou aquela pessoa. Quando nós vemos, por exemplo, vamos a uma cachoeira, por exemplo, e tem a placa lá, não se aproxime, não é aquele aviso, e a pessoa coloca uma imagem de alguém caindo, isso quer nos colocar um limite, não só de atenção, mas também de medo, né? O medo, em outras esferas, se tornou até mesmo com uma nomenclatura médica, ou chegou a ser declarado como doença, por exemplo, né? Que nós conhecemos hoje as categorias de fobia, por exemplo, né? E aí de variadas formas. Então, o medo ele está, como o senhor falou, presente na constituição, né, da própria humanidade. Pastor Roberto, uma pergunta. Acho que é importante entendermos isso. Sentir medo, ter o aspecto, na verdade, a manifestação do medo, isso é um pecado? É um pecado ter medo? A minha resposta simples e curta, não tentando, obviamente, ser simplista, é que não é pecado. Sentir medo, como eu falei na minha fala introdutória, é algo que faz parte da vida do ser humano vivendo num mundo caído, quebrado. E, pastor Tiago, se nós pararmos para pensar, nós temos muitas razões para termos medo. A minha resposta inicial ao irmão, e eu acredito que todos aqueles que estão nos assistindo e irão nos assistir, é que a experiência do medo, ela faz parte da vida neste mundo caído, quebrado e atingido pelo pecado. E existe até um benefício de sentir medo. Vamos pensar nisso. Eu sou receoso de caminhar por talvez estas ruas escuras de Pinheiros depois das 10 da noite. Das 10 da noite. Sim. Se você caminhar por Pinheiros, você vai ver grandes casas, mas que muitas vezes se assemelham a, infelizmente, tristemente, presídios.
Aquelas cercas elétricas, aqueles arames farpados, aqueles grandes portões e muralhas, estão nos dando alguma mensagem. Coisas ruins acontecem nessas ruas e nós precisamos ser cautelosos com isso. Talvez aquele bairro de São Paulo ou da sua cidade que você sabe que é perigoso, sabe que é barra pesada, né? Que na minha linguagem mais conterrânea, né? Mas não simplesmente barra pesada, mas é boca quente. Já ouviu falar dessa expressão, pastor? Com certeza, boca quente, quebrada. Essa quebrada. Então, sentir medo, receio, cautela, que são expressões diferentes de um medo, né? Suavizado, obviamente, por um poder da linguagem, é realmente ter aquele amor à vida que Deus nos deu, né? É não tentar a Deus. Isso eu estou dando um exemplo bem básico e bem simples a respeito de um aspecto benéfico para afirmar que não, a experiência do medo faz parte dessa vida caída. Nós vivemos num mundo perigoso e nós vamos discutir mais a respeito disso, mas essa é a minha resposta inicial, pastor. Se você tem alguma pergunta, por favor, manda no chat relacionado ao tema de hoje, que é medo, né? Nós vamos fazer algumas perguntas aqui, vamos discutir isso no âmbito teológico, da experiência humana, mas você também pode mandar a sua pergunta no chat, que o pastor Roberto vai respondê-lo. Okay. Se eu não responder, o pastor Tiago responde. Tem um detalhe da sua fala que eu acho que é importante. A sua fala constante foi exatamente a experiência de um mundo caído, né? E, bom, se eu posso sentir medo e não, então, pecar, porque nós vamos falar depois o que é um medo, talvez pecaminoso. Sim. Então, isso é algo comunicado na criação a nós. Esse medo... A capacidade de sentir o medo como proteção da vida. Sim. Isso foi comunicado conosco na criação. Pastor Tiago, é interessante essa pergunta. Vamos pensar a respeito dela com muita cautela, né? Sendo apegado ao que a Escritura nos revela de uma forma bem clara. O medo é algo de antes da queda. Não o medo naqueles termos da descrição de Gênesis 3, mas do temor do Senhor. Digamos que um medo santo, um medo ou um temor, que as duas palavras são as mesmas, né? Nós não podemos fugir do entendimento mais literal do termo temor, é medo. Mas não aquele medo pecaminoso, mas aquele temor de estar surpreendido pela glória do Criador. Digamos, essa experiência do temor do Senhor, e nós vamos falar nos próximos programas, que o temor do Senhor, ele é o ponto mais importante para nós lidarmos com os nossos medos, vivendo nesse mundo caído, mas nós podemos entender ou inferir de uma forma muito cuidadosa que, pensando nos nossos primeiros pais, sabendo que eles não eram supermans, ou um super-homem, uma super-mulher, e que eles eram dependentes, por exemplo, se ele se aproximasse de um penhasco, né? Eu não sei se existiam penhascos no Jardim do Éden, mas se ele se aproximasse de uma situação em que ele poderia talvez tropeçar, cair, ele sabia que ele poderia morrer. Obviamente, a morte era para ele algo simplesmente teórico, né? Não fazia sentido como faz para nós quando nós falamos de morte. Né? Quando nós falamos de morte, nós sabemos o que é, porque nós já vimos a morte centenas, milhares, talvez milhões de vezes. Nós já vimos isso. Eles eram entes santos e eles sabiam teoricamente por quê? Porque eles haviam ouvido, ou Adão recebeu de Deus o mandato de que se ele desobedecesse à lei estabelecida por Deus, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Opa,
a palavra morte aparece antes da queda. Então, teoricamente, ele sabe o que é, ele talvez não, ele não sabia na prática o que era, mas ele tinha ali um exemplo. Portanto, este medo de preservação e temor, dado as suas limitações, ele conhecia as suas limitações. Nós não fomos criados independentes. Deixe-me cometer aqui um erro de anacronismo, né? Se ele levasse um tiro, ele caía para trás, né? A bala não ia ricochetear, né? Assim como no filme do Super-Homem, né? Que nada o atinge. Não, esse homem não existe. Esse homem, ele é parte dos filmes da Marvel, ok? Esse homem que cai de um prédio e só tira o pó da roupa. Então, nós podemos falar que, nesse aspecto, não de forma pecaminosa, não como o medo se instala no momento da quebra do pacto das obras, mas o medo era conhecido pelos nossos primeiros pais de forma teórica, mas essa questão da preservação, de entender os seus limites, obviamente, no mundo harmônico, ele fazia parte da vida de Adão e Eva. Eu acho que essa quebra dessa dependência de Deus, de querer viver do seu próprio modo, né? No caso Adão e Eva, e hoje também, obviamente, a nossa própria vida, muda o conceito interpretativo daquele homem com relação à criação, com relação ao próprio Deus. Porque até então esse temor, ele era dirigido primariamente a Deus, entendendo que fora dele, ele não podia nada. Tanto que a tentação, a essência dessa tentação também foi: o dia que você comer, você vai ser como Deus. Né? Então é interessante que a referência, ele perde até a referência ali, né, obviamente, do próprio Deus, para fazer uma avaliação. Então o medo, ele também tem a ver com a ideia de como nós enxergamos, porque quando nós falamos de medo, nós estamos falando de uma palavra aqui, mas ela pode ser levada a vários outros temas, por exemplo, não só medo de morrer, não só medo de andar à noite sozinho, mas o medo da morte, mas o medo do outro. Em que sentido? Aquele temor que me faz viver de uma forma temerosa ou até mesmo fechado, porque eu tenho medo do que você vai pensar a respeito de mim. Sim. Então, o medo, ele se estende muito mais numa questão particular, né, do próprio homem pensando no homem, do que exatamente em Deus. Tanto que Cristo, ele fala no Evangelho que devemos temer a Deus e não aos homens, porque os homens podem matar o corpo, mas Deus pode matar tanto o corpo e mandar a alma para o inferno. Quer dizer, ele redireciona a pessoa que deve ser o centro do nosso temor e do nosso medo, exatamente, que é o próprio Deus. A gente vai expandir depois a definição de temor e medo nos próximos programas. Pastor, uma pergunta aqui. O Tibério Barbosa de Lima, muito obrigado por sua participação. Nós temos outros irmãos aqui, a Wanda, dando boa tarde a nós, Márcia Cristina, também boa tarde. E o Tibério faz uma pergunta dizendo o seguinte: até que ponto o medo revela a falta de fé? Essa pergunta, ela é uma linha bem tênue, porque nós estamos falando de um medo que é inerente ao homem, no sentido dele ter a necessidade desse medo para proteção de vida, e o próprio temor. Quer dizer, se a Bíblia pede para que nós temamos a Deus, o temor em si, ele não é pecaminoso, como foi falado aqui, mas é o direcionamento dele. E a pergunta é: quando que o medo, ele revela, ou ele pode revelar uma falta de fé? Muito obrigado, Tibério, meu irmão, de carne e em Cristo. Excelente pergunta. Vou tentar me esforçar para respondê-la da melhor forma possível. E se eu não responder, você me liga depois. Mas vamos lá. O medo, ele pode ser uma expressão de falta de fé quando aquela linha, aquela fronteira entre a experiência normal, e eu sempre coloco normal entre aspas aqui, para me referir a um mundo caído e quebrado, ok? Mundo caído e quebrado. Então, quando esta linha tênue, quando eu atravesso, quando eu cruzo esta fronteira,
E o medo começa a reger a minha vida. E a forma de viver expressa, na prática, a ausência de um Deus soberano. O medo tem esse significado. Nós vamos ver um pouco a respeito dele. Ele fala, ele tem um significado. Nós precisamos desenvolver a habilidade de silenciar o coração e a alma para entendermos o que ele está falando. Portanto, quando este medo cruza esta fronteira, quando ele começa a dominar a nossa vida, quando as minhas decisões, as minhas escolhas, a minha vida começa a ser moldada somente pelo medo, quando a ânsia por preservar a minha vida me faz estar longe de tudo e de todos, como se não existisse um Deus que nos protege, então ele é uma expressão de falta de fé. E a Escritura fala que sem fé, como diz o autor aos Hebreus, é impossível agradar a Deus. Obviamente, essa é uma questão extremamente complexa, porque se nós pensarmos, por exemplo, digamos, na pandemia, existem pessoas que experimentam o medo de formas diferentes. Deixe-me tentar pensar, pelo menos, existem pessoas que são idosas, têm comorbidades, e elas tomam uma cautela, e elas vão para a igreja, elas vão no mercado, elas vão num banco, e elas, obviamente, não estão se expondo, né? Elas tentam usar ali uma máscara, elas tentam usar álcool em gel, elas tentam, assim, ter os cuidados de lavar as mãos sempre. Então, não é um procedimento irresponsável. É um procedimento responsável, mas elas se expõem. Mas você percebe que algumas pessoas estão reagindo completamente diferente. Existem pessoas que estão enclausuradas há mais de um ano. Existem pessoas que tinham aquela mania de limpeza, e essa mania de limpeza foi exacerbada à potência 10. Existem pessoas que não têm mais contato com familiares. Existem pessoas que não vão mais absolutamente a local nenhum. Elas fazem compras pela internet, elas não abrem a porta, elas não fazem mais absolutamente nada. E muitas dessas pessoas estão adoecendo literalmente. Opa, nós olhamos para essas duas reações e nós precisamos parar para pensar nelas. O medo está alavancando e trazendo à tona questões muito profundas no coração de cada um de nós. E eu falo a respeito disso, confessando a você que eu tenho medos. É óbvio que eu tenho medo de, por exemplo, a minha esposa, que tem uma comorbidade, está certa a palavra, pastor? Ela tem bronquite, né? Ela tem essa dificuldade. Eu tenho medo que ela pegue a Covid. Eu tenho medo que os meus filhos peguem a Covid. Então, eu tenho os meus medos. E, obviamente, quando eles começam a se avolumar, opa, alguma coisa está acontecendo. Eu tenho que lidar com essas coisas. E a nossa proposta é passar este mês inteiro. Que bênção, não é, pastor? Refletindo a respeito disso. Mande a sua pergunta. Participe deste programa. Comunique esse programa para outros, porque talvez não exista um tema mais relevante no nosso momento do que o medo. Então, obrigado, meu irmão, pela pergunta. E o meu desejo é que Deus nos dê graça para enfrentar estas coisas que realmente amedrontam o coração. Pastor, o medo, né, o senhor colocou a respeito de, por exemplo, nós temos medo, eu tenho medo, né, você também deve ter algum medo, né, o pastor tem, mas mesmo assim você não deixa de cumprir suas tarefas ou suas obrigações por causa do medo. E eu acho que esse é o ponto principal que a gente vai depois desenvolver muito. Eu
eu acho que até responde de encontro também com a pergunta do seu irmão, o medo que nega a fé em Deus é exatamente quando ela nos paralisa e nos faz tomar decisões particulares. Eu lembro aqui de um texto, eu sempre lembro desse texto, de Elias, primeiro Reis. Elias no capítulo 18... Estou lendo esse texto agora na minha devoção. Olha aí. Elias no capítulo 18, ele é o homem mais cheio de fé do mundo. Isso. Ele enfrenta 450 profetas de Baal junto com seu moço. Impressionante. Eu olho e diz assim, eu quero ser este homem como Elias. Pelo menos 10%, Pelo menos 10%. Quando chega no capítulo 19, ele recebe uma notícia ruim, né, que Jezabel e Acabe iriam fazer com ele o que ele fez com os profetas de Baal. Alguns pontos daquele texto me chamam a atenção. Primeiro, ele fala assim, e Elias, temendo, saiu para salvar a sua própria vida. E aí o texto diz que depois disso, ele vem tomando decisões como ele deixa de fazer o discipulado com o seu moço, ou seja, ele era alguém que fazia isso. E o texto é bem significativo porque normalmente, né, um profeta ele é dirigido pela palavra de Deus. O Senhor diz, vai e profetiza, ele vai andando segundo a vontade do Senhor. Mas o texto é bem enfático quando ele diz assim, e Elias, ele mesmo se foi, quer dizer, a ênfase do texto é mostrar que ele tinha tomado aquela decisão, tanto que o Senhor depois, quando o encontra, né, na caverna, o Senhor diz, o que você está fazendo aqui, Elias? Sim. 2 vezes. E aí ele responde, mataram todos os seus profetas, só eu fiquei, eu não sou mais digno que meus pais. Então, a ênfase no cuidado particular faz com que Elias tome essa decisão. E é interessante também que eu fico percebendo, em outros momentos, nós temos Paulo, por exemplo, pregando o evangelho, e em uma situação completamente complexa de perseguição que Paulo sofria, e obviamente imagina eu e você, a gente for pregar num lugar sabendo que lá vão ter pessoas que querem nos apedrejar. Nós temos medo. Sim. Mas é a confiança em Deus de que até mesmo a vida ou a morte está no controle desse Deus que o manda pregar. Ele vai a cidades e a locais e muitas vezes ele é açoitado, mas mesmo assim ele tem a alegria e a intrepidez de pregar o evangelho, né? Eu acho que aquela oração que ele pede às igrejas dizendo, ore para que eu tenha intrepidez para pregar a palavra. Uhum. Com certeza ele dava com temores também, né? Pastor, como isso tem sido hoje na vida de adultos, esse temor? Como que tem funcionado isso? Nós temos aquele temor infantil, que é o que nós falamos aqui, aqueles medos, e que envolve também, acho que até, se o senhor quiser falar um pouco, é interessante, da questão da imaginação, né? O que nós imaginamos que pode nos trazer medo, como o escuro e todas as outras coisas. Falando sobre a questão do medo infantil inicialmente, né, e justamente, pastor Tiago, desse tópico aí da imaginação, você percebe normalmente na experiência dos nossos filhos que eles têm uma imaginação fértil, né? Eles, no cair da noite, né, um cabide se torna em um morcego de dentes pontiagudos. Né? Aquela roupa no cabide se transforma num Conde Drácula. Né? O meu filho, por exemplo, ele tem muito medo do Ice Cream Giant, né? Que é o sorvete gigante. Eu não sei de onde ele tirou isso, mas ele tem medo do sorvete gigante, que é um monstro. Então, crianças criam isso na mente dela, né? E as histórias, né? O que falar daquelas histórias? Não sei se você passou por isso, né? Que eu me lembro que tinha um senhor que juntava as crianças na rua e começava a contar aquelas histórias horripilantes. Eu ia para casa com o cabelo em pé. Adolescentes, né? Até são empolgados com medo, né? E na minha época a gente assistia Fred Krueger, Sexta-feira 13, A Volta dos Mortos-Vivos, e a gente ficava desesperado de medo, né? Então, o medo como parte dessa experiência. Então, as histórias, elas são horripilantes, ou existem histórias horripilantes, porque existem pessoas assustadas, desde criança aos adolescentes. Mas aí, quando falamos dos adultos, né? E aí, talvez, nós
pensemos assim: essas coisas ficaram para trás. Elas ficaram para trás. Mas as responsabilidades aumentam, os desafios, as provações aumentam consideravelmente. E quando nós pensamos, digamos, de como, né, a medicina, por exemplo, ela categorizou, ela sistematizou estes medos, dando nome a eles, né? Então, existe aí o nome de que pessoas são neuróticas ou psicóticas, né? Os neuróticos são aquelas pessoas que têm medos e estão apegados à realidade, né? Medo das coisas que estão acontecendo de fato na experiência humana. E o significado do psicótico é aquele que também tem medo, mas os seus medos, eles não estão ali na realidade. É produto da imaginação dele. Por exemplo, o livro de diagnósticos e estatísticas da Associação de Psiquiatria Americana, o DSM, nos mostra que a maior seção de categorias de questões psiquiátricas é o medo. Vou citar alguns deles, e estes que são extremamente populares em nossos dias: o transtorno de ansiedade generalizada, a agorafobia, né, que é o medo do medo. Pessoas que, por uma sequência de episódios de ansiedade, pânico, elas tentam evitar todo tipo de contato com pessoas para evitar o medo. Elas têm medo de sentir medo. A fobia social, o transtorno obsessivo compulsivo, o transtorno de aversão sexual, pessoas que têm medo de ter relações sexuais. O transtorno do terror noturno, pessoas que são atormentadas por pesadelos dia a dia. A síndrome do pânico, que está acontecendo às toneladas ao nosso redor. O transtorno do estresse pós-traumático, um evento que trouxe muito medo, chocante, e que faz com que a pessoa realmente esteja ali lidando com esta sensação aterrorizante. A lista é grande, a lista é grande. Existem algumas nessas questões, os adultos são tocados, mas não somente os adultos, mas adolescentes e crianças também. Existem algumas, algumas oportunidades de tratamento e oferecidas para ajudar esse tipo de pessoa. Por exemplo, a terapia cognitiva comportamental. Um dos princípios, uma das sessões dela é ensinar as pessoas a substituir aqueles pensamentos que estão trazendo medo e ansiedade, a partir de uma série de inquirições e perguntas como, por exemplo, Pastor Tiago, quantas vezes o senhor viajou de avião? Talvez umas 6 ou 8 vezes, eu não estou exatamente lembrado agora. Ok, mas por que você tem medo da decolagem? Eu tenho medo da decolagem porque... Bom, primeiro, se eu tenho medo, eu tenho. A sensação de perder o controle da situação. Quer dizer, se eu estou no ônibus, acontecer alguma coisa, para que eu vou descer. Aí do avião, não tem como. Avião não dá. Para aí, abre a janela. Exatamente. Não dá para fazer eu acho que isso, é a né? sensação de perder o controle. Sim. Ou até mesmo de você ficar lembrando de coisas que já aconteceram, né? Uhum. E você pensar assim, pode ser hoje, pode ser agora. Exato. Então, esse tipo de aproximação para ajudar vai tentar te ajudar a partir de uma questão bem lógica, né? Olha, você viajou 8 vezes, nunca aconteceu nada. Então, no momento em que esse medo estiver se avolumando dentro de você, substitua esses pensamentos pelo fato concreto, lógico e óbvio de que nunca aconteceu nada. No entanto, isso talvez até funcione com algumas pessoas,
Mas não funciona com todas as pessoas, porque existem pessoas que dizem, não, mas comigo vai dar errado. Né? Aquela única vez, ou a próxima vez que eu pegar um avião, eu acho que ele vai cair. Eu tenho essa sensação, talvez esse seja um problema seu. No entanto, pastor Tiago, estas tentativas de ajuda, elas são reduzidas a uma resposta puramente fisiológica ou de substituição de pensamentos. E eis aqui algo que eu gostaria de começar a propor a você, para que você parasse, pensasse, meditasse, refletisse, é que o medo é algo que nos reporta a questões mais profundas na experiência humana. Nenhuma das emoções humanas, absolutamente nenhuma, pode ser deslocada da nossa experiência com Deus. Isso porque Deus, Ele nos criou. Obviamente, todas as minhas experiências, elas estão continuamente diante da face de Deus. Absolutamente nada na experiência humana, ela é neutra. Ou seja, não, esta área da minha vida não tem absolutamente nada a ver com Deus. Esses medos de rato ou de avião, eles são absolutamente neutros. Obviamente não existe uma lógica, porque um homem que não tem, ou uma pessoa que não tem medo de altura, ele tem medo de uma barata. Então a lógica não faz muito sentido com a experiência do medo. Né? Elas são confusas, elas são complexas. Isso somos nós, né? A gente é um negócio complicado. Mas o que eu quero apontar aqui é o fato de que, como cristãos, cremos que existe uma realidade mais profunda por trás dos nossos medos. Nós não podemos olhar para os nossos medos, seja ele qual for, e dizer, não, isso é dissociado de um caráter religioso e espiritual. Absolutamente nada na experiência humana tem o direito de dizer, isso não tem nada a ver com Deus. Não. Tudo na vida humana tem duas direções. Tudo na vida humana tem o seu reflexo, a sua origem em Deus. Nada daquilo que eu sinto, daquilo que eu passo, podemos dizer, não, isso aqui não tem nada a ver com a minha vida religiosa. E eu afirmo, problemas emocionais são problemas espirituais. Com relação a isso, eu não quero dizer que todo tipo de medo é pecado. Apesar que isso pode estar confundindo a sua cabeça, nós vamos tentar te ajudar para que isso fique cada vez mais claro dentro de nós. Os nossos medos, eles são carregados de uma natureza religiosa, espiritual. Eles parecem revelar as coisas que nós estimamos e valorizamos. Por exemplo, valorizar a vida, estimar a vida e evitar algumas situações não é pecado. Entende? Então, como cristãos, crendo na palavra de Deus, crendo que Ele é o Criador dos céus e da terra, crendo que Deus, Ele criou todas as coisas, e as coisas, as pessoas, as experiências humanas, a realidade criada por Deus, Ele reflete o seu Criador. Não podemos dizer que o mundo das emoções está separado, dissociado, deslocado desse caráter espiritual. E na realidade, então, eles revelam muito do nosso relacionamento com Deus. Então nós precisamos olhar, pastor Tiago, para a experiência com duas direções. Duas direções, como eu falei lá no início na minha fala. Uma direção para fora, vivemos num mundo perigoso, e para dentro. Os nossos medos revelam as coisas
e as pessoas que nós mais valorizamos e estimamos. O medo que está presente em todos nós significa claramente que vivemos um mundo perigoso, inóspito, quebrado. Mas, em segundo lugar, o medo é capaz de nos revelar profundamente. Os nossos medos revelam as coisas que nós mais amamos e valorizamos. Então, internalize essas duas direções. O medo revela que nós vivemos num mundo perigoso, inóspito, quebrado, e o medo revela muito a respeito da nossa vida para com Deus. Então, eu acabo este ponto dizendo: o seu medo fala. Sim. E eu achei interessante essa parte de tratar o medo como hoje as filosofias, de certa forma, tratam o medo, porque a ideia, aquilo que o senhor falou, olha, quantas vezes você viajou, então, assim, não vai acontecer, né? Ou então você tem o pessimista, né? Se eu for, vai acontecer. Vai acontecer. Agora, dentro da realidade bíblica, eu acho que é isso que é difícil, eu não vou dizer difícil de aceitar, porque quem nos convence, obviamente, é o Espírito Santo do Senhor, mas é a ideia de pensar assim: eu vou entrar, pegando aqui o avião, que foi o exemplo, Sim. eu vou entrar no avião, vou pegar um voo e eu acredito que ele não vai cair, enfim, por questões, né, que eu entendo, mas ele pode. Sim. E a pergunta é, caindo ou não, aliás, a afirmação, na verdade, caindo ou não, Deus está no controle de todas as coisas. Sim. Então, eu acho que esse descansar é entender a realidade desse mundo caído que pode. Quer dizer, eu tomo todos os cuidados Sim. de chegar na minha casa, de olhar se está vindo alguém atrás para eu entrar com o carro na garagem, mas isso não é o que vai me blindar para que eu não receba a consequência de viver num mundo caído. Quer dizer, eu posso receber uma consequência do meu próprio pecado, eu peco, então, mas eu posso receber a consequência de um pecado de outro. É um sistema de um mundo caído. Sim. Então, ainda que eu tome todos os cuidados, ainda que eu tome todas as minhas posições necessárias, ou para não ser assaltado, ou para não andar na rua à noite, Sim. mas a grande questão é, eu posso experimentar essas coisas. E eu acho que aí o desafio da confiança em Deus e de lidar com o medo de não querer nunca viver aquilo, mas ainda assim ter a consciência de que se eu viver, ou até mesmo se a minha vida for colocada em jogo ali, em risco, e eu perder a minha vida, o Senhor ainda está no controle de todas as coisas. Isso é muito confrontador, né? Porque Muito. a ideia é, não, pode entrar porque não, isso daqui, ó, toda a estatística, né, do avião, exemplo, é quase que assim, por alguns fatores assim muito particulares, mas pode ser que aquele fator particular aconteça aquele dia. Exato. E o Senhor continuará no controle de todas as coisas. Né? Com certeza. E não nos entenda mal quando nós falamos a respeito deste enfrentamento pela fé, né? E para lidar com aqueles medos de fato que estão nos sufocando, controlando e já estão se manifestando de forma pecaminosa, como se de fato Deus não existisse, de que este processo de santificação e de mudança é automático, é simples. E isso eu falo porque nós vemos numa sociedade extremamente digamos, fast food, né? As coisas têm que ser rápido e normalmente a mudança ela é dura, difícil e ela é lenta. Ela é lenta. Então é um passo de cada vez. É um passo de cada vez para lidar com essas expressões mais, digamos, sufocantes, pecaminosas do medo. Mas vamos lá à questão, pastor, a respeito do medo fala, né? Talvez você esteja pensando, o que é que esse pastor está querendo dizer com medo fala? O medo fala como outras emoções falam. E nós precisamos, nesse processo, aprender a desenvolver a habilidade de escutá-los. Isso significa meditar. Isso significa pensar a respeito, orar a respeito. É fazer aquele caminho do salmista, porque estás abatida, ó minha alma. Porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus.
Por exemplo, a ira fala. Ela diz, você errou. E você deve ser punido. E vai ser punido por mim. Essa é a ideia da ira. Por exemplo, o constrangimento e a vergonha falam. Eu estou errado. Eu cometi um erro e eu estou envergonhado de olhar para você. E o medo fala. O medo fala, eu estou em perigo. Olhe para o mundo. Olhe para as coisas que estão acontecendo. O medo fala, ele diz, nós somos vulneráveis. E ele nos lembra que, de fato, nós somos. Nós somos dependentes, nós somos frágeis, apesar de que a mensagem do homem sem Deus é que nós somos autônomos, independentes. Isto é um mito, isto é uma mentira, isto é o que é. Nós somos dependentes, nós somos, não somos autônomos e nós somos vulneráveis. Nós somos vulneráveis. O medo, ele fala outras coisas. Talvez ele fale, eu preciso, eu necessito, mas eu estou com medo de não conseguir aquilo que eu quero. A íntima relação entre o que tememos e o que achamos que é necessário revelam medos. Por exemplo, se nós necessitamos de conforto, se eu acredito que eu preciso de conforto, então nós vamos temer uma doença. Nós vamos temer a dor física. Se nós necessitamos da aprovação dos outros, como o pastor Tiago bem colocou no início do nosso programa, então nós vamos temer sermos criticados. Criticados. Se necessitamos de amor, ou exigimos continuamente, e tememos não receber esse amor, nós, de fato, vamos temer a rejeição. Sermos rejeitados. Se necessitamos da admiração dos outros, por nos acharmos atraentes em nosso físico, em nossa aparência, ganhar alguns quilos a mais vai nos encher de pavor e medo. Pavor e medo. O medo, ele pode significar e falar, isto é importante para mim, isso eu valorizo, isso eu amo, isso eu estimo, sobre isto eu ponho a minha confiança. Percebe, pastor Tiago, a teia que se ergue diante de nós, as coisas que vão trazendo à tona tantas questões, digamos o controle. Nós tememos o que não podemos controlar, não é verdade? E quando este temor de não estar controlando mais, talvez, digamos, a vida, quando você perder o trabalho e perder ali a quinzena, o seu salário, pronto, a vida acabou. Agora eu não tenho mais razão para viver. Ou seja, o controle de tentar ter a vida nas suas mãos alavanca e traz para fora de si mesmo os nossos piores medos, quando Deus, de forma ordinária, usa o nosso salário. Mas, no entanto, Ele não depende somente do nosso salário. Ele cuida de nós. Cuida de nós. Aprender a ouvir os nossos medos e entender o que eles estão revelando sobre mim, podem nos dar uma direção para lidar com eles diante de mim mesmo e diante do Criador, do nosso Deus. Diante do nosso Deus. E pastor, bom, estamos aqui chegando ao final do nosso programa Conhecimento e Piedade. Pastor Roberto, uma palavra de esperança para finalizarmos esse tempo, uma palavra, talvez alguém esteja sentindo muito, nós vamos falar disso o mês todo, né? Mas alguém talvez esteja sentindo um medo agora, talvez excessivo, ou esteja lidando com talvez o emprego. Uma palavra de esperança para aqueles que estão nos assistindo, por favor. Queridos e queridas, todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento, neste programa, a Escritura Sagrada, de forma repetitiva, nos traz uma mensagem. O Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Criador do universo, Ele vem ao nosso encontro. Ele foi ao encontro do povo de Israel.
E de diversas formas ele falou aos seus servos Abraão, ao seu servo Moisés, ao seu servo Josué, aos seus servos em toda a Escritura Sagrada. O seguinte: não tenha medo. Mas esse não tenha medo é seguido de eu estou com você, eu estou perto. Ouçam a voz da palavra de Deus que se repete mais de 300 vezes, dizendo a mesma coisa: não tenha medo. Não tenha medo, porque eu estarei com você todos os dias. Talvez se você está sozinho hoje, talvez você está assim como que sufocado por esse medo. Não desperdice isso. Através disso você pode encontrar de forma mais profunda um Deus que zela, um Deus que ama, um Deus que se revela e diz: não tenham medo, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E no próximo programa nós vamos trazer a mensagem de que Deus fala em meio aos nossos medos. Esse será o tema da nossa próxima quinta-feira, para se referir ao tema medo, mas agora focando naquilo que Deus está falando repetidamente na sua palavra. Que Deus o abençoe profundamente e nós nos encontramos na próxima quinta-feira. Muito obrigado por sua participação, por seu envolvimento aqui no programa de Conhecimento e Piedade, um programa do Ministério de Aconselhamento da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Participe, mande suas perguntas, compartilhe este vídeo, como o pastor Alberto sempre nos pede aqui, pede a vocês. Que Deus vos abençoe e possam encher o seu coração de fé e de crença e de confiança nele. Uma excelente tarde e daqui a pouco você vai encontrar a Tainá no Sempre Juntos. Fique ligado na continuidade desse programa.